Bem, pessoal, vamos falar aí sobre assuntos polêmicos hoje, tá? Quero falar sobre algumas coisas e, obviamente, isso vai gerar polêmica. Estão falando que o áudio tá bom, obrigado. Tá legal? Então, beleza. Estranho não ter dislike na live ainda, né? Estranho, geralmente já tem, deveria ter dislike, ainda mais pelo assunto. Pessoal, é o seguinte, eu sei que é desagradável falar de algumas coisas, eu sei que não é legal, né? Às vezes nós nos sentimos enganados, né? Feitos de trouxa, mas, gente, faz parte da vida, tá? Eu sempre comento isso. Quem me acompanha há um bom tempo sabe que às vezes eu falo, coloco isso em texto, às vezes falo em live, que nós já fomos enganados, nós estamos sujeitos a isso e nós seremos enganados, né? Muitas vezes ainda. Tá? Porque nós temos, né, um inimigo ardiloso, né? Nós temos inimigos inteligentes, né? E nós temos oportunistas inteligentes. E às vezes, né, até por uma questão sentimental, por medo, que eu vou falar um pouco sobre isso também, nós aí embarcamos em algumas causas ou em algumas lutas, né? E nem sempre é uma boa luta, não é? Então, assim, hoje eu sei, né, desde ontem, eu tenho feito alguns posts, né, comentando aí sobre, então, a tal direita burra, tá? E algumas pessoas que ascenderam aí com Bolsonaro e a direita, a suposta direita que nós temos no Brasil. E nós tivemos aí muitos traidores, nós tivemos muitos oportunistas, ou seja, o brasileiro ele sempre teve esse sentimento de que precisa ser famoso, precisa ter atenção, né? Porque assim, primeiro você tira das pessoas, né, aquilo que é bom. Então nós temos uma nação que que perderam a noção do amor. Eu já falo isso faz tempo. As pessoas perderam a empatia uma pelas outras, né? As pessoas se sentem rejeitadas, então você cria esse sentimento ruim. E a busca do ser humano, né, é uma busca por ser amado. Então essas pessoas encontram naquilo que foi pregado durante muito tempo, através das organizações Globo, né, que a pessoa, ela, né, ser famosa é tudo, a pessoa que tem fama tem tudo. Então isso, né, imperou muito tempo aqui no Brasil. E as pessoas então acreditam que elas precisam ser famosas, elas precisam conquistar público. É uma forma de se sentirem amadas e também de sustentar desejos, né, no sentido de dinheiro, poder, né, todas as pessoas querem ser famosas. Só que a coisa mudou um pouco, né, as emissoras estão, né, num processo aí de mudança, né, um processo que envolve a questão financeira. A Globo caiu muito no conceito das pessoas, apesar de ainda propagar muita desinformação, muita coisa que não é verdade, por aí, enfim. Né? Então as pessoas seguem com o mesmo pensamento, mas viram a oportunidade agora dentro da política. Porque a política agora ela faz parte do dia a dia do brasileiro, mesmo que de uma maneira muito torta. As pessoas agora querem falar de política, as pessoas querem estar envolvidas com política, as pessoas viram que, dependendo do que você propor na internet, dependendo do que você falar na internet sobre política, você vai ascender de alguma forma, você vai ter seguidores e você vai ganhar dinheiro, vai ser uma pessoa famosa, vai se sentir importante. E nós vimos, lamentavelmente, a ascensão de muitos canalhas, muitos oportunistas, homens e mulheres. Muitas coisas nós vimos que apareceram, muitas já caíram, muitas estão aí jogando de vários lados, umas de outro lado, e algumas, sabe-se lá, o lado que está, não é? Então nós estamos passando, né, por esse processo e por esse momento que as pessoas agora estão tentando buscar aquilo que buscavam antes na televisão, buscam na política. Parece loucura, mas é o que nós estamos vivendo. A internet proporcionou isso. Né? Antes as pessoas estavam buscando outras formas, né, de ganhar notoriedade na internet. Hoje em dia a política está em alta. Né? Então é muito comum você ver esse tipo de sentimento das pessoas dentro aí, né, do jogo político. Então isso é complicado porque muitas pessoas que estão falando de política entendem de política? Não.
Muitas pessoas que estão falando de política entendem dessa guerra cultural, podemos dizer assim? Não. Muitas pessoas conseguem identificar o que de fato é um bem e um mal? Não. Então nós temos um amontoado de idiotas falando besteira por aí para apenas convencer a plateia. Tendo em vista que o povo brasileiro é uma plateia extremamente fácil de ser convencida. Infelizmente. Não é? Então nós temos esse problema. Tá? Ao mesmo tempo, prestem atenção, é importante isso. Ao mesmo tempo, né, nós temos acontecimentos que colocam medo nas pessoas. Ao mesmo tempo, nós respondemos, de uma certa forma, contra o avanço da esquerda no país. Isso é recente. Isso aconteceu de maneira muito forte, né, na última década. E as pessoas fizeram isso porque estavam com medo. As pessoas têm medo de passar fome, as pessoas têm medo de perder as suas coisas, as pessoas têm medo de acontecer no Brasil o que nós estamos vendo que aconteceu nos países vizinhos. E agora, essa crise, ela está aumentando. Porque nós sofremos aí, né, ações internacionais, nós tivemos um seríssimo problema com pandemia, nós tivemos aí, né, um jogo completamente diferente e uma enxurrada de coisas que foram jogadas contra nós. Então as pessoas atualmente morrem de medo da esquerda voltar ao poder. E no passado queriam combater a esquerda porque elas estavam destruindo o Brasil. Mas o Brasil já estava destruído, é bom lembrar. A inteligência já estava destruída, né? Aquilo que é bom já tinha sido arrancado do coração das pessoas. Mas arrancado no sentido de que as pessoas permitiram isso, tá? O povo não é inocente. O povo decidiu seguir aquilo que é ruim. Certo? Mas querendo ou não, então isso criou medo nas pessoas. Certo? E as pessoas começaram a agarrar, né, em heróis. Começaram a se agarrar em heróis. E brasileiro é muito comum, ele decidiu, mais uma vez, terceirizar a salvação do próprio país. Se é que é possível alguém salvar o país. Né? Então, surgiram pessoas que abriram os olhos para muitas coisas que estavam acontecendo. Olavo de Carvalho foi uma dessas pessoas. Tá? E ele ganhou uma certa notoriedade. Em momento algum, durante todas essas tretas, esse meu posicionamento contrário a algumas coisas que o Olavo está fazendo, eu nunca deixei, né, de valorizar a sua obra. Muitas coisas que ele escreveu, muitas coisas que ele já postou, muitas coisas que ele ensinou realmente são válidas quando você faz uma análise da realidade da situação que você está passando. Porque não é só você pegar o cara, mesmo ele sendo inteligente, e você, né, ver aquilo inteligente ou, sei lá, esforçado, enfim, o que é que seja. Uma coisa é você observar algo interessante que alguém está expondo. Outra coisa é você pegar isso, mas você chocar com a realidade, você precisa avaliar isso. Né? Muitas coisas fazem sentido, você olha a realidade do que nós estamos passando, olha, tem razão nisso daqui. Então o Olavo teve, sim, né, os seus méritos em ensinar, evidenciar o que o inimigo faz. Por quê? Porque ele fez parte do inimigo. Esse é um ponto importante. Tá? Ele fez parte já do inimigo durante um bom tempo. Certo? Então, ele evidenciou muitas coisas. Então, eu nunca menosprezei a obra do cara. Tá? E outra, é importante dizer o seguinte, eu já discordei do Olavo várias vezes no passado. Eu nunca fui capaz do Olavo, nunca fui capaz de ninguém. Tá? Posso respeitar a obra do cara, né? Posso, né, ter esse respeito pelo que ele fez, mas eu não respeito algumas ideias que ele propaga, no entanto que eu me posiciono contra. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu quero mais é que se foda. Se você não tem coragem de se posicionar contra, porque o cara é famoso, porque o cara fez isso, porque o cara fez aquilo, desculpa, mas você é um covarde. Você está apto a engolir tudo de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Tá? Você está prontinho para ser feito de capacho de qualquer ideia. Né? Então o Olavo ele apareceu. Já conheço o Olavo há um bom tempo. Né? Há anos que eu acompanho o Olavo. Né? E ele vi muito dos seus livros, das suas postagens, etc, etc. Né? Mas eu tive já as minhas divergências com o Olavo, se vocês podem procurar no meu canal. E interessante que algumas coisas que eu fui contra o Olavo, olha só que coisa terrível. Muitas coisas que eu apontei que o Olavo estava fazendo cagada, eu tinha razão. Principalmente coisas que envolvem pessoas.
Eu falei, o Olavo está fazendo cagada em relação a Sarah Winter, o Olavo está fazendo cagada em relação a Alexandre Frota, o Olavo de Carvalho está fazendo cagada em relação a Joyce Hasselman, o Olavo de Carvalho está fazendo... Eu avisei, falei abertamente para todo mundo. Agora, o Olavo, ele realmente estava enganado com essas pessoas ou ele estava usando essas pessoas? Hoje em dia nós temos que questionar isso. Mas independente disso, quando ele apresentava essas pessoas no passado como algo que deveria ser, né, sei lá, essa pessoa que ele apresentava deveria receber a aprovação das pessoas e as pessoas deveriam seguir. Os capachos seguiam cegamente. Eu não. Não sou capacho. Eu falava, não concordo. Por que eu tenho que concordar com essa pessoa? Se a pessoa fez isso, eu discordo plenamente disso. E no fim, depois quando as coisas vieram à tona, eu tinha razão. O Olavo não. Quer ele sabia o que ele estava fazendo ou não. Então assim, isso prova que o cara, ele falha de um jeito ou de outro. Ou ele falhou em não saber fazer uma boa leitura da pessoa e da situação, ou ele falhou em saber que a pessoa não prestava, mas estava usando ela. De uma forma ou de outra, ele falhou. Tá? Então só nisso você vê que você não pode ser capacho de ninguém. Porque eu também falho aqui. Muitas pessoas vão falhar, nós falhamos e vamos falhar até o fim da vida. Tá? Eu não sou perfeito, ninguém é, e o Olavo também não. Por que eu tenho que ser capacho dele? Né? Então surgiu o Olavo. Então as pessoas viram no Olavo uma esperança de acabar com a esquerda. Uma ilusão infantil. Mas viram essa esperança. Ou pelo menos criaram a esperança, né, para combater a esquerda de alguma forma. Só que essas pessoas, ao invés de assumir o seu posicionamento no combate, adotou heróis para combater por elas. Por quê? Porque tem medo. Isso, gente, essa servidão cega ao Olavo de Carvalho está ligada ao medo que as pessoas têm da esquerda. Isso é medo. Tá? As pessoas não querem mudar. Elas querem um salvador que resolvam todos os problemas para ela. E é engraçado que o próprio Olavo fala isso, mas isso é uma grande verdade. Então, o medo faz com que as pessoas agarrem de tal forma em determinadas pessoas e esperam que essas pessoas salvem realmente, como se fosse um Superman, tá ligado? Tipo assim, nossa, meu Superman, por favor, me salve desse perigo. É a mesma coisa. Eu estou morrendo de medo da esquerda, e essas pessoas, como falaram, fizeram as propostas, alegando que, né, nós vamos fazer alguma coisa, vamos mudar, vamos salvar o Brasil, e não sei o que, as pessoas acreditam nisso. Em vez das próprias pessoas combaterem por elas, não. Por medo, elas escolhem heróis, e assim, e morrem de medo desse herói falhar. Então elas não acreditam naquilo que elas estão vendo. Ou seja, você observa nitidamente atitudes dessas pessoas olavistas, do próprio Olavo, que vão na contramão, né, por exemplo, do governo Bolsonaro, e as pessoas fazem de conta que não veem. Por quê? Porque estão agarradas a essas pessoas de tal forma, por conta do medo, que não querem admitir que essas pessoas possam cometer algum erro, podem cometer algum erro. E essas pessoas que agarraram também não querem de jeito nenhum admitir que erraram a agarrar nesses heróis para que eles salvem o Brasil. Então daí isso cria uma servidão cega. Muitas pessoas não são alunos do Olavo, são escravos dele. Já defendi o Olavo em muitas situações. Já defendi o Olavo de muitos canalhas que tem por aí. E eu não acho errado algumas defesas que eu fiz, porque era uma defesa justa. Querendo ou não, eram algumas exposições que o Olavo tinha feito, que era necessário ter um certo entendimento, e algumas pessoas atacavam ele de maneira covarde. Juntavam um bando de gente suja na internet e atacavam o cara. Então isso não é certo. Então eu já defendi o Olavo em algumas coisas. Mas eu não posso concordar com o Olavo em cima de tudo que ele está fazendo. Eu sei que algumas pessoas vão falar assim, Fábio, mas você está arregaçando o cara, aí está falando do cara, o cara está lá internado. Gente, eu não tenho culpa. Tá? Eu não estou desejando mal do cara aqui. Eu não estou desejando mal para ele nem para a alma dele. Tá? Eu espero que ele já é um senhor, né? Eu respeito a idade dele, eu respeito pessoas mais velhas. Eu respeito a idade dele,
gostaria que ele saísse da situação de saúde que ele se encontra. Né? Eu não quero ver a pessoa mal. Gente, eu brigo pra cacete aqui com muitas pessoas, mas eu não quero ver a pessoa mal. Eu não desejo mal pra ela. Eu não quero que ela realmente acabe perdendo a sua saúde ou acabe até mesmo perdendo a vida em algumas situações. Não, eu não torço pra isso. Mas eu brigo no campo das ideias. Tá? E eu vou brigar com essas pessoas no campo das ideias e para defender aquilo que eu acredito ser a verdade. Ou seja, acredito, não existe uma verdade a ser seguida. Que não é minha, é uma verdade que é superior a todos nós. E por essa verdade eu brigo. Então assim, eu brigo com essas pessoas, mas eu não quero o mal dessas pessoas. Mas eu tenho total liberdade e direito de sentar aqui e fazer contrapontos ao que eles estão fazendo. Como eu estou fazendo contrapontos aqui agora, e estou explicando para vocês por que eu estou fazendo contrapontos. Tá? Então as pessoas agarram, e não é só no Olavo não, eles agarraram no Terça Livre, eles agarraram, né, em Alan, agarraram nessas pessoas da direita burra, porque é o medo da esquerda voltar. E acreditam nas promessas dessas pessoas. Só que a cegueira é tal que eles não conseguem observar o que essas pessoas estão fazendo. Acreditam em tudo, não conseguem fazer uma análise da realidade. Por quê? Porque essas pessoas prometeram que vai salvar o Brasil, ou seja, essas pessoas vão me salvar. Você não pode falar mal dessas pessoas. Gente, quando uma pessoa ela tá assim, é porque ela tá morrendo de medo. Eu entendo o medo das pessoas da esquerda voltar. Eu também tenho, obviamente, receio disso. Porque se acontecer da esquerda retomar o poder, meu amigo, vai dar muita merda, cara. Vai dar muita merda. Né? Então existe isso. Então é importante que vocês compreendam isso. Essa servidão cega, esses minions que produziram, porque eles correram, eles fidelizaram o público. Eles criaram militância exatamente como a esquerda fez. Por quê? Porque esses caras eles saíram do meio da esquerda. Eles eram esquerdistas, eles trabalhavam para a esquerda. O Olavo fazia parte daquilo lá. Outros também eram esquerdistas. Pessoas do Terça Livre, pessoas que fazem parte da direita burra, vários ali eram de esquerda. Agora, eu pergunto para vocês, como que vocês podem garantir para mim que todas essas pessoas realmente deixaram de ser esquerdistas? Eu vou fazer perguntas aqui, tá? Será que alguma dessas pessoas não trabalham ainda para a esquerda? Vocês já pararam para pensar nisso? Não tô falando nada aqui, tá? Não estou, assim, afirmando ou acusando que essas pessoas trabalham. Mas é uma pergunta que vocês precisam pensar nisso. O que garante que essas pessoas saíram de fato e não trabalham mais e não têm fortes vínculos com pessoas de esquerda? Estou perguntando, estou pedindo para que vocês possam... Por quê? Essas pessoas... O que garante? Eu não sei. Porque, vejam só, a tática que eles usam para fidelizar público, a tática que eles usam para cooptar pessoas, gente, é totalmente revolucionária. Eu conversei aqui com o Minion do Terça Livre uma vez, que estava falando, se vocês sabem disso, né? O cara estava lá falando um monte de merda, eu falei, mano, vem aqui falar comigo aqui no meu canal. O cara, seguidor cego desses caras. Aí eu perguntei pra ele, você acha lícito, para conseguir alguma coisa, usar as mesmas armas que o inimigo usa? Ele respondeu que sim. Não sei, vocês podem pensar o que vocês quiserem, tá? Mas o que esses caras fazem é técnica de esquerda. Como, por exemplo, fazer aquele teatro na frente do STF. Não estou defendendo o STF aqui. Porque quando você fala contra qualquer pessoa que arrumou briga com o STF, as pessoas já vêm falar que você defende o STF. Por quê? É exatamente por causa disso. É a servidão cega. Não é? Então, assim, isso aí é tática de revolucionário, velho. E você não viu que vazou as conversas aí? Papinho de que o Olavo falava que a Sara era a única que poderia fazer esse tipo de coisa? Os caras cooptaram a menina pra ponta de lança, mano. E a menina deixou ser cooptada, tá aí perdidona. É outra também que e aí? E aí, como é que faz? De onde veio?
O que ela quer? Quer nada com nada, quer fazer a vida no meio da política. É isso, ela viu um caminho e começou a trilhar. Aí foi enaltecida por Olavo de Carvalho, o bando de bocó foi lá e começou a colocar a mina e começou a erguer a mina como se fosse uma salvadora do Brasil também. E aí você não pode falar nada, porque senão o filho da puta é você. Não é? Então existe uma servidão cega. Porque as pessoas têm medo. Então escolhem pessoas para salvá-las. É disso que se trata. E fazem de conta que não estão vendo absurdos, como por exemplo, vou citar aqui de novo o vídeo que o Olavo manda o presidente Bolsonaro enfiar a condecoração no cu. Ele fala que ele ameaça o Bolsonaro de processo, de prevaricação, ele ameaça o Bolsonaro. E ainda fala que se o pessoal de esquerda não conseguir derrubar o governo do Bolsonaro, ele derruba. Ele fala que se ele quiser, ele derruba o governo do Bolsonaro. Gente, não tem fora de contexto, não. Não adianta você vir chorar aqui pra mim, falar que isso tá fora de contexto. Não, é aquilo que ele falou, acabou. É aquilo que ele falou e pronto, final. Não tem essa. Ele falou que se ele quiser, ele derruba o governo Bolsonaro. Agora, vocês têm que pensar por que o cara fez aquele vídeo. O que motivou o cara a fazer aquele vídeo. Qual a intenção daquele vídeo. Depois, uma vez, ele apareceu no Pingo dos Is. Não, é que eu dei um exemplo aí. Não, que isso aí ele usa os termos para sair pela tangente para não ficar feio. Porque ele sabe que, por mais que ele seja uma pessoa conhecida, ele sabe que a influência do Bolsonaro é muito maior do que a dele. Então pegou mal o que ele falou. Foi uma estratégia ali? Não sei. Pode ter sido. Acredito que foi. Que falar em estratégia, nós vamos comentar sobre isso também. Aí depois falou, não, falou, cara. Falou, não me vem com essa. Então assim, ou você tá do lado do Olavo, ou você tá do lado do Bolsonaro. Não tem meio termo. Depois que o Olavo deu uma dessa, mano, o Olavo pra mim acabou quando ele começou a defender terraplanista. Ali pra mim, cara, o Olavo já começou a desanimar. Já desanimei. Entendeu? Já animei. Por quê? Porque eu não tenho medo do cara, gente. Quando o Olavo soltou o negócio da Terra plana, gente, foi bizarro. O medo que as pessoas tinham de questionar o Olavo por causa da Terra plana. Meu, Olavo deixou todo mundo numa saia justa. Ah, meu Deus, Olavo. Olavo, que é o cara que não erra nunca, falando de Terra plana, que é um absurdo tremendo. As pessoas não sabiam o que fazer. Aí teve uns idiotas que, para não ficar feio, começaram a dar abertura para a Terra plana. Olha que bando de escravo cego. Aí já vieram me questionar, ei, Fábio, o Olavo tá defendendo a Terra plana. E aí, o que você vai fazer? Ué, eu vou discordar dele. Tá defendendo a Terra plana? É cagada. É aquilo que eu já falei numa outra live. Quando o Olavo começou a defender a terraplanista, ele cuspiu na sua cara. Ele insultou a sua inteligência. Tá? E de todos os seus alunos quando ele fez isso. Ele cuspiu nos alunos dele. É isso que ele fez. E pra mim acabou. Tá ligado? Por quê? Porque ele começou a enaltecer terraplanista safado. Oportunistas de merda. Que eu já estava tretando e combatendo esses caras já há um bom tempo, do nada o Olavo começa a abraçar esses caras. Mas é aquilo, por que ele queria abraçar esses caras? Porque eles estavam de olho no público dos caras. Porque para conseguir poder, meus amigos, vale tudo. Tá? Vale tudo. Até cooptar público de terraplanista. E foi isso que eles fizeram. Tá? Então ali pra mim, acabou. Ah, porque o Olavo fez isso, fez aquilo. Que se foda, mano. A obra dele é boa, a obra dele, beleza, eu não discordo. Não discordo que a obra dele seja boa. Né? Ah, Fábio, mas você aprendeu com ele? Aprendi com ele. Né? Teve o seu papel. Mas daí o cara começa a dar uma dessa, por que eu vou continuar? Levando em consideração o que o cara faz, tendo em vista que o cara tá fazendo uma puta de uma cachorrada dessa. E não vem falar que, é porque você tem que ver que o Olavo tá estudando, o Olavo tá valendo. Tá valendo caralho! O Olavo é muito inteligentinho, espertinho, né? Para entender muito bem os testes da Terra plana, que ele estava afirmando que não tinha resposta. Ele estava só lambendo os caras para ganhar o público dos caras. Então não me vem com esse papinho, porque o Olavo é um estudioso, ele estava valendo caralho! Tá? Não nasci ontem, não. Sou muito mais novo que o Olavo, mas eu não sou idiota. E muito menos capacho dele. Tá? Muito bem. Começou a aparecer os dislikes. Agora faz sentido. Né? Chegou as pessoas que me odeiam e chegou aqui as pessoas que devem ser os capachos do Olavo também. Gente, eu não ligo, cara.
tá? Eu não tenho medo do Olavo. Eu não tenho medo de falar o que está acontecendo. E não tenho receio nenhum também de falar o que eu acho que a cagada que os filhos do Bolsonaro estão fazendo. E aí? E aí? Eu acho que os filhos do Bolsonaro estão fazendo cagada, principalmente Eduardo. E aí, mano? O cara é político, velho. Eu pago o salário dele. Ah, não, mas ele é o filho do Bolsonaro. Que se foda! Foda-se que ele é filho do Bolsonaro. É um homem grandinho já. Sabe muito bem o que deveria estar fazendo. Não é? Não esqueçam de, falando em like, dislike, pessoal, não esqueçam de deixar like aqui na live do ClickTime. Né? Agora que está aumentando os dislikes, quem está aí presente, deixa o seu like na live, ajuda a compartilhar. Você que está dando dislike e não está gostando do que está ouvindo, eu quero mais que você se foda também, cara. Quero mais que você se foda. Né?